Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 15 de fevereiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Cláudio Colombiere. História de São Cláudio Colombiere. Origens. Cláudio Colombiere nasceu nas proximidades de Lyon, na França, em 2 de fevereiro de 1641. Seus pais eram nobres, ricos e cristãos. Por isso, planejavam dedicar o filho ao serviço de Deus. Cláudio, porém, era totalmente contrário a essa ideia. Acontece que ele tinha realmente a vocação religiosa, mas por causa da insistência dos pais, passou sua infância e adolescência lutando contra essa possibilidade. Enxergando sua vocação. O que o fez mudar de ideia foi o contato com os jesuítas de Lyon, onde estudou. Ali, vendo o exemplo de vida e a sabedoria dos jesuítas, descobriu que, realmente, tinha vocação religiosa. Por isso, ingressou na Companhia de Jesus e continuou seus estudos. De Lyon foi transferido para a cidade de Avignon e depois para Paris. Em Paris foi ordenado padre 3 anos mais tarde. Em 1675, professou os votos solenes na Ordem dos Jesuítas e foi dirigir uma pequena comunidade jesuíta em Paray-le-Monial, França. Ali, a missão que o esperava mudaria sua vida. Confessor de uma santa. Em Paray-le-Monial, Padre Cláudio recebeu a missão de ser confessor do Mosteiro da Visitação. Ali vivia uma religiosa de 28 anos, acamada há tempos por causa de fortes dores reumáticas. Seu nome, Margarida Maria Lacoque, uma mulher de grande poder espiritual. Sua santidade e sabedoria influenciavam a todos que dela se aproximavam. Margarida Lacoque tinha recebido do próprio Jesus as revelações da poderosa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Missão de esclarecimento. Naquela época, porém, os devotos do Sagrado Coração eram tidos como idólatras. Por isso, eram atacados com palavras e ameaças. Coube ao Padre Cláudio a missão de ouvir Santa Margarida, estudar as revelações e, à luz da teologia, legitimá-las perante os resistentes. A partir de sua intervenção, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus deixou de ser perseguida para se tornar uma das maiores e mais duradouras devoções de todos os tempos.
confortando uma igreja perseguida. Em 1674 o padre Cláudio Colombieri foi transferido para Londres. Sua nova missão era de ser o capelão de Maria Beatriz d'Este, esposa do Duque de York Carlos II, futuro rei da Inglaterra. Naquela época, a Igreja Católica era uma instituição fora da lei na Inglaterra e, por isso, perseguida. Entretanto, por ser capelão da esposa do Duque de York, Padre Cláudio celebrava missas numa capelinha. Por isso, acabou passando a ser procurado por inúmeros cristãos clandestinos, padres exilados, freiras, religiosos. Todos vinham, aflitos, ansiosos por ouvir seus conselhos. Ali, Padre Cláudio Colombieri alimentou a fé dos cristãos perseguidos e encorajou-os a perseverarem dando-lhes grande conforto espiritual. Perseguições na América. Depois de um tempo em Londres, Padre Cláudio Colombieri foi enviado às colônias inglesas da América como jesuíta missionário. 18 meses após sua chegada, ele foi acusado pelos colonos de querer restaurar a Igreja Católica no reino. Por isso, foi preso. Porém, por graça de Deus, ele era protegido do rei da França. Isso fez com que ele não permanecesse na prisão e fosse expulso das colônias inglesas da América. De volta à França. Padre Cláudio Colombieri volta à França, no ano 1681. Nessa época, porém, ele se encontrava muito doente. Seu irmão quis ajudá-lo tentando levá-lo para locais mais saudáveis, mas ele não quis. Na verdade, ele tinha recebido uma mensagem de Santa Margarida Alacoque que afirmava: "O Senhor me disse que sua vida findará aqui." Assim, São Cláudio Colombieri faleceu em Paray-le-Monial no dia 15 de fevereiro de 1683. Seu corpo fica sepultado no convento dos padres jesuítas. Foi beatificado em 1929 Papa Pio IX, e canonizado pelo Papa João Paulo II em 1992, em Roma. Oração a São Cláudio de la Colombieri. Ó Pai, pela vossa misericórdia, São Cláudio de la Colombieri anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos, por sua intercessão, crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Cláudio de la Colombieri, rogai por nós. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de Santo Onésimo, que o apóstolo São Paulo recebeu como escravo fugitivo e na prisão o gerou como filho na fé de Cristo, como o apóstolo escreveu ao seu amo Filémon. Em Brécia, na Venécia, hoje na Lombardia, região da Itália, os santos Faustino e Jovita, mártires, que, depois de muitos combates sustentados pela fé de Cristo, receberam a gloriosa coroa do martírio. Data da morte incerta. Em Antioquia, na Síria, hoje Antáquia, na Turquia, os santos mártires Ísico, presbítero, Josipo, diácono romano, Zósimo, Baralo e Ágape, virgem. Morte no século IV. Em Arvena, na Aquitânia, hoje Clermont-Ferrand, na França, Santa Georgina, virgem. Morte no século VI. Em Vaison, na Gália Leonense, hoje também na França, São Quinídio, bispo. Morte no ano 578. No Vale de Antrodoco, da província de Valéria, hoje no Lácio, região da Itália, São Severo, presbítero, cuja memória é evocada pelo Papa São Gregório Magno. Morte no século VI. Em Capua, na Campânia, também região da Itália, São Decoroso, bispo. Morte no ano 680. Em Palazzolo, na Etrúria, hoje na Toscana, igualmente região da Itália, São Valfredo, abade, que, depois de ter criado 5 filhos, decidiu com sua esposa abraçar a vida monástica. Morte no ano 765. Em Vajo, na Suécia, São Sigfredo, bispo, que, sendo natural da Inglaterra, evangelizou os povos desta região com suma diligência e batizou em Cristo o próprio rei Olavo. Morte no ano 1045. Em San Sepulcro, na Úmbria, hoje na Toscana, região da Itália, o beato Ângelo Scarpetti, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho. Morte no ano 1306. Em Praga, cidade da Boêmia, os beatos mártires Frederico Bachem,
presbítero da Ordem dos Frades Menores, e 13 companheiros da mesma ordem. Morte no ano 1611. Em Białystok, cidade da Polônia, o beato Miguel Sopoco, presbítero da Diocese de Vilna, fundador das Irmãs de Jesus Misericordioso. Morte no ano 1975.